Carlos Prates e Ian Machado Gary prometeram um pouco, mas entregaram muito. Que luta sensacional, senhores. O lutador da Chutebox e o lutador da Fight Nerd protagonizaram uma das melhores lutas do ano. Alto nível de MMA e emocionante. Do começo ao fim, 25 minutos de um MMA de ponta, onde não dava nem para piscar o olho. Tensão total. E em uma luta linda, com a vitória do Ian Machado Gary. Vamos mostrar aqui imagens desta luta e fazer uma análise dela, desta luta lindíssima entre esses dois lutadores de ponta aí do UFC. Mas antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E bora pro vídeo. Hey! Então hoje tivemos aqui no UFC Kansas City, UFC Fight Night, a luta principal entre o brasileiro genérico Ian Machado Gary, tá? Ele não é um brasileiro de verdade, mas gosta muito do Brasil, tem um respeito muito grande pelo Brasil. Está na equipe Chutebox, aí, uma das maiores equipes do mundo, se não a maior. E contra aqui o Carlos Prates da Fight Nerd, jovem também em ascensão aqui no MMA. Tá? O Carlos Prates tem mais de 100 lutas de Muay Thai. E agora veio pro MMA e também fazendo uma boa carreira dentro do MMA. E os dois protagonizaram uma luta sensacional, meus amigos. Olha, cara, foram 5 minutos de porrada. 5 minutos de porrada. Com o Carlos Prates andando para frente e o Ian Gary se movimentando muito bem. Vamos falar sobre round por round dessa luta emocionante aqui. Então tivemos aqui o primeiro round, o segundo round e o terceiro round. Foram muito parecidos, tá? Tivemos aqui o Carlos Prates nesses 3 rounds, primeiro, segundo e terceiro, andando para frente. E o Ian Gary se movimentando muito bem e contra-golpeando muito bem. E botando ali sempre o Carlos Prates em situação de apuro. Então o Ian Gary no primeiro, segundo e terceiro round estava sempre tocando, movimentando. E o Carlos Prates indo para frente, sempre para frente. O Carlos Prates não andou para trás. Foram 3 rounds que todos os juízes deram vitória para o Ian Gary e nitidamente o Ian Gary ganhou realmente o primeiro, o segundo, o terceiro round. Ele se movimentou muito bem, levou poucos golpes e acertou bastante golpes no Carlos Prates, tá? Deu muito jab no Carlos Prates, e ele andou para trás, mas ele andava, se movimentava, contra-golpeava e dava uma acelerada em cima ali, aqui, né? Ó, igual tivemos aqui esse segundo round, esse mais do segundo round. E o Carlos Prates ali, tá? Aqui, ó, e mais do terceiro round também aqui. Da mesma forma, o Carlos Prates sempre andando para frente. E o Ian Gary, cara, ele não acertava o Ian Gary saía de chute, saía de soco, tava se movimentando muito bem, foram 3 rounds nitidamente aqui com vitória do brasileiro genérico, o Ian Gary. Olha aqui, ó, ele dava uma acelerada ali, ó, não chegou a dar nenhum knockdown, mas ele deu uma acelerada boa no Carlos Prates, que recuou pouco e andou esses 3 rounds pra frente. Então foi muito bonito esses 3 rounds, porque apesar da vitória do Ian Gary, o Carlos Prates, ele andava pra frente e era aquela tensão, porque o Carlos Prates é um cara que tem uma mão forte. Então qualquer golpe dele poderia dar uma balançada ou até acabar a luta. Então mesmo o Ian Gary estando na superioridade nos 3 rounds, foi tenso, tá? Foi tenso. E o Carlos Prates andando pra frente ali, fazendo um Muay Thai bonito. E o Ian Gary também, ele tinha uma movimentação onde no meio da luta, que ele tava trocando tal, de repente, pum, caía no single leg. Ele tentou dar uns 5 single leg nos 3 rounds, e nenhum foi com sucesso. Todos foram defendidos muito bem pelo Carlos Prates. Então o Carlos Prates está com a defesa em dia. Ele ainda tem um Muay Thai de ponta e um Muay Thai muito bem aplicado aqui dentro do MMA. Ele estava com uma boa defesa de queda. Mas o Ian Gary, ele estava um pouquinho mais superior aqui nesses primeiros 3 rounds na luta em pé. Vamos para o quarto round, meu amigo. E o quarto round aqui, ó, teve uma dominância aqui nos 3 primeiros minutos do Ian Gary e continuou da mesma forma. Acontece que, né, aquilo que eu falei, o Carlos Prates foi um tenso o tempo inteiro, porque o Carlos Prates poderia a qualquer momento acertar um soco ali no Ian Gary e desestabilizar. Cara, isso aconteceu. Ali, pro final do terceiro round, ali, 1 minuto e meio, 2 minutos, o Carlos Prates acertou um soco muito forte no Ian Gary, que chegou a abrir, sangrou ele, cara, e esse soco desestabilizou o Ian Gary. Isso no quarto round. Então tivemos 3 rounds com vitória do Ian Gary, com tentativas de queda frustradas com a defesa do Carlos Prates. Lembrando que essas tentativas de quedas que o Ian Gary deu nos 3 primeiros rounds, cara, foram quedas com time correto. Elas não aconteceram, essas quedas não aconteceram porque o Carlos Prates, ele defendeu muito bem. Mas foram quedas no time certo. O Ian Gary estava no time certo, ele estava trocando e de repente, pum, caiu no single leg. Tá? Então foram quedas no time certo. Depois ele chegou a dar um double leg, conseguiu até levar para o chão.
mas o Carlos Prates estava igual um gato arisco, levantava rápido, então não foram nenhuma queda assim que chegou a ter uma estabilização, foram 4, 5 defesas de quedas até aqui o quarto round do Carlos Prates e umas 2 quedas ali no double leg daí, onde não foi estabilizado. Só que nesse soco aí, no quarto round, tá? 3 rounds do Domingos Ian Gary, esse quarto round ele deu um soco e desestabilizou totalmente o Ian Gary, tá? O Ian Gary parece que o espírito dele foi embora. Ele começou a aplicar umas quedas totalmente fora do time nesse 1 minuto e meio para tentar sobreviver. Porque esse soco foi muito forte, sangrou bastante. Ele do quarto pro quinto round ele vai pro corner, sangrando bastante, tá? E aqui que houve uma divergência entre a votação aqui dos árbitros. Então no quarto, os 3 primeiros rounds, todos os árbitros deram 10-9. E aqui, ó, tivemos 2 árbitros que deram 10-9 pro Carlos Prates, tá? 10-9 pro Carlos Prates. E um aqui deu 10-9 pro Ian Gary. Eu vejo que foi 10-9 pro Carlos Prates do quarto round, porque o Carlos Prates ficou mais perto de terminar essa luta quando ele deu esse soco em cheio no Ian Gary. Então, apesar de o Ian Gary ter dominado por mais tempo esta luta, no quarto round, o Carlos Prates esteve muito mais próximo. Então eu entendo que sim, foi 10-9 pro Carlos Prates nesse quarto round. O quinto round, meu amigo, o quinto round foi sobrevivência total do Ian Gary, tá? Ele lutou no modo de sobrevivência, primeiro porque ele voltou pro quinto round já que o espírito foi embora, tá? O soco do Carlos Prates tirou o espírito do Ian Gary, então ele foi pro quinto round com o espírito foi embora, ele foi no modo de sobrevivência, tentou quedar e não conseguia. E o que aconteceu? Vamos ver esse vídeo aqui, ó. E no 1 minuto para acabar o quinto round, o Ian Gary tentou dar uma queda no Carlos Prates e o Carlos Prates se inverteu e caiu por cima. Aí foi 1 minuto sendo espancado no modo sobrevivência, meu amigo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha, viu a queda aqui, ó. Tentou quedar. Isso faltando 1 minuto para acabar o quinto round. E ele já estava no quinto round no modo sobrevivência, tá? O Ian Gary, porque ele voltou do quarto pro quinto round ali, ó, com aquele soco, acabou com ele. E aqui o Carlos Prates castigou, meu amigo. Olha aqui, ó. Bateu, tá? Bateu. Ele cambaleou, chegou a sair andando de 4 ali, ó. Chegou a sair andando de 4 para tentar correr, porque tava no meio ali, ó, tentou correr pra grade. Cara, o juiz quase interrompeu a luta, tá? Então foi 1 minuto apanhando ali, ó. Onde o Carlos Prates deu um sufoco danado aqui no Ian Gary, tá? Ó, foram 1 minuto, agonia, acabou o round aqui, ó. Olha, cara, dá pra ver que o Ian Gary saiu muito mais machucado que o Carlos Prates, apesar de o Ian Gary ter ganhado essa luta. No final tivemos aqui, 2 juízes deram 3-2 pro Ian Gary e outro juiz deu 4-1 pro Ian Gary. Então, cara, assim, ó, foi muito emocionante. O Carlos Prates não vendeu essa luta fácil, tá? Não foi fácil. No final tivemos aqui, né, a vitória do Ian Gary. Mas, cara, que lutão. O Ian Gary lutou porque ele teve uma inteligência, ganhou porque ele teve uma inteligência maior na luta, tá? Ele fez os 3 primeiros rounds muito bem feito, tentando aplicar queda, invertendo o jogo, jogando no contragolpe, sendo muito rápido. E o Carlos Prates botou muito coração. Só que foram 5 rounds onde eles não cansaram, tá? Claro, deu pra ver aqui com o tempo. O Carlos Prates foi crescendo na luta, tá? E o Ian Gary foi dando uma queda, principalmente depois ali do quarto round. Linda luta entre esses 2 brasileiros, cara. 2 brasileiros não, um brasileiro e outro brasileiro genérico, né? Vamos ser sinceros. Cara, mas linda essa luta aí, sinceramente. Os fãs brasileiros ganharam, tá? Foi uma luta sensacional, digna aí de luta da noite e luta do ano, na minha opinião. O que vocês acharam sobre essa luta aí? Comenta aí embaixo, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no meu canal. E valeu e até o próximo vídeo. Hey!